A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, jovens, professores e alunos da Escola Dominical. Nós vamos gravar mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical da revista Conectar Mais Jovens. Essa revista da Escola Dominical, que é do Ministério Madureira. Aqui em São Paulo nós chamamos a DEBRAS, Assembleia de Deus, Ministério do Brás. E nesse estudo da Escola Dominical, nós vamos estudar a quarta lição da revista da Escola Dominical, que tem por título A Superioridade de Cristo sobre Moisés. Então esse é o tema, é a quarta lição. Espero que você nos acompanhe nesse estudo. E antes de começarmos aqui a gravar ou fazer o comentário da Palavra de Deus, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar um like aí, porque toda semana nós temos vídeos novos e comentários novos da Escola Dominical. Toda semana nós temos o estudo da Escola Dominical e eu gostaria que você também se inscrevesse aí para que você possa estar por dentro de todos os vídeos. Nós também estudamos essa aqui, Lições Bíblicas Jovens. Essa revista aqui é da CPAD, Ministério do Belém, e nós estamos também gravando vídeos, estudando, fazendo comentário dessa revista da Escola Dominical. Bem porque também onde eu congrego, eu sou professor de Escola Dominical e congreguei 21 anos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então nós estamos bem familiarizados com a revista da Escola Dominical CPAD. Então eu peço a você que se inscreva no canal, porque também estaremos gravando toda semana as lições da Escola Dominical, da CPAD, Ministério do Belém. Estaremos toda semana gravando os estudos da Escola Dominical. Então que você possa se inscrever em nosso canal, para que nós possamos juntos aprender a Palavra de Deus. Aqui, na quarta lição, nós temos por título da Escola Dominical, Jovens do Ministério da Assembleia de Deus Madureira. É a quarta lição e o título é A Superioridade de Cristo sobre Moisés. Então vamos ler aqui a Palavra de Deus. Está lá em Hebreus, no capítulo 3. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, e nós vamos ler aqui também, porque essa leitura é o fundamento. Com base nessa leitura, que nós vamos fazer o comentário da revista da Escola Dominical. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, e o título da leitura é Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Aqui Hebreus capítulo 3, versículo 5. Vamos continuar a leitura. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para o testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos todos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o final. Então essa aqui é a leitura que através dessa leitura é a base, é a sustentação do nosso comentário aqui.
que tem por título a superioridade de Cristo sobre Moisés. Aqui no primeiro tópico, ou no primeiro ponto, nós temos o chamado como libertador, ou seja, Moisés. No segundo ponto, nós temos a fidelidade e a missão de Moisés. A fidelidade de Moisés. No terceiro ponto, nós temos Jesus maior que Moisés. Então, vamos ler aqui o primeiro ponto, né? Que nós vamos começar falando sobre Moisés, sobre esse grande profeta do Antigo Testamento, a qual a Bíblia fala que depois da morte de Moisés não se levantou profeta semelhante a ele, que falava face a face com Deus e das maravilhas que Deus tinha operado através do seu servo, legislador e libertador do povo de Israel. O chamado de Moisés, considerando o personagem de maior expressividade do Antigo Testamento, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Chamado como libertador aqui no primeiro ponto, Moisés foi um grande libertador, pois o povo de Israel, que permaneceu 430 anos no Egito, em seus dias sofria como escravos, debaixo do jugo de Faraó. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8, a partir do versículo 8 até o 14. Depois de fugir do Egito e permanecer na terra de Midian, por 40 anos Moisés teve um encontro com Deus, com o Deus de Israel, do qual recebeu a missão de libertar a sua nação das mãos do Faraó e da opressão. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Depois das 10 pragas, o Faraó permitiu que o povo saísse da terra, para a terra prometida. E em memorial, o povo celebrou a Páscoa, que serviu para a posteridade como um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 28. Aqui nesse comentário do pastor que ele faz um comentário visando aqueles pontos mais importantes da história do povo de Israel. Ele pegou aqueles episódios, aqueles acontecimentos mais importantes que aconteceu ali sobre a libertação do povo de Israel. Mas é bom a gente aqui fazer alguns comentários aqui para o enriquecimento e o nosso aprendizado com a palavra de Deus. Nós vamos ver que Moisés, biblicamente falando, ele cresceu no Egito. A Bíblia fala que ele conhecia toda a ciência do Egito, Moisés. E a palavra de Deus diz que quando Moisés, ao completar 40 anos, sendo filho da filha de Faraó, portanto Moisés como filho adotivo, ele era filho da filha de Faraó, ou seja, ele era um príncipe no Egito. Ele não era qualquer pessoa. E naquela época lá o Egito, como uma potência mundial, era, se não a principal nação que existia naquela época, era uma das principais nações, com uma medicina avançada, com muitas ciências avançadas. Então nós vamos ver que Moisés era um cientista, porque ele estudou e aprendeu muitas matérias, né? Estudou muitas coisas ali, como o príncipe do Egito. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz que quando ele estava completando os 40 anos, ele viu um guarda de Faraó maltratando um hebreu, um judeu, e ele pegou, matou aquele guarda, aquele soldado, que estava lá agredindo um judeu, ou seja, um patriota lá, da sua nação, e Moisés pegou, matou aquele homem e ele enterrou na areia, e assim, por causa desse crime que ele tinha cometido, ele saiu fugido da terra do Egito.
E nós vamos ver também que Moisés ele foi para o monte e ele se casou com uma mulher, não me lembro agora o nome dela, e ele ficou 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, que era o sogro de Moisés. Então nós vamos ver que Moisés ele viveu 120 anos. Ele viveu 40 anos lá no Egito, como príncipe no Egito, que conhecia toda a ciência. E ele viveu mais 40 anos como pastor nos montes, apacentando as ovelhas do seu sogro. E nós vamos ver que Moisés ficou mais 40 anos no deserto, apacentando o povo de Deus. Aí nós vamos ver o trabalhar de Deus na vida do homem. Nós vamos ver que demorou-se muitos anos, 40 anos, ali para Deus chamar Moisés. E você pode perguntar, mas por que demorou tanto tempo? Moisés, ele como uma pessoa que conhecia a ciência do Egito, que tinha os costumes do Egito, foi preciso ele ficar muitos anos ali como um simples pastor de ovelha, para que ele pudesse pegar experiência com Deus, como aquelas ovelhas, porque ele ia tratar com o povo de Israel. Observe bem que os 40 anos que ele ficou como pastor de ovelhas, ele ficou também 40 anos apacentando o povo de Israel. Então veja bem que tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo exato de Deus, e o tempo de Deus é muito importante em nossa vida para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos adquirir estrutura espiritual através do tempo, ter experiência com Deus. Então nós vamos ver que Deus chamou Moisés quando ele tinha 80 anos, quando ele tinha tudo esquecido, tudo aquilo que ele aprendeu com o Egito, todos aqueles costumes, aquela cultura. Nós precisamos entender que Moisés ele tinha a cultura do Egito, ele nasceu, ele foi criado desde pequeno no Egito como príncipe, ele não foi criado com o povo de Israel. Ele tinha a cultura de um egípcio, ele tinha o conhecimento do egípcio, ele falava o idioma dos egípcios, porque ele cresceu, ele aprendeu tudo isso. Então foi necessário 40 anos para que ele pudesse esquecer tudo isso, toda a ciência, toda a cultura, todos os costumes, e aprender ali, apacentando as ovelhas por esse longo tempo de 40 anos, para que Deus pudesse capacitar ele pudesse ser usado por Deus para guiar o povo de Israel até a terra prometida. Então é muito importante isso, né? É muito importante falar sobre isso, né? O trabalhar de Deus, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos capacita. É muito importante o tempo. O tempo, né? O tempo é muito importante na vida daquela pessoa que Deus chamou para ser pastor, presbítero, para aquela pessoa que Deus chamou para ser um missionário, né? Digamos assim, um missionário, um ministro da palavra de Deus. É muito importante a vocação e o tempo, porque através do tempo nós vamos adquirir paciência, nós vamos adquirir experiência, nós vamos adquirir conhecimento, para que nós possamos estar preparados para fazer a obra de Deus. Então nós vamos ver que demorou esse tempo todo, e quando Deus teve encontro com Moisés, Deus pegou e falou para ele que ele teria que ir dar ordem a Faraó para que pudesse libertar o povo de Israel. Então nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto aqui que Moisés é chamado como libertador, porque através de Moisés Deus libertou o povo de Israel da escravidão lá na terra do Egito. Aqui no segundo ponto nós temos chamado como redentor. Israel foi resgatado do Egito por meio de Moisés. Está lá em capítulo 6, Êxodo, e o versículo 6. A palavra redenção vem do hebraico padash, que significa resgatar algo que estava perdido, livrar do perigo, restaurar a sua condição anterior. Israel vivia no Egito como um povo em sofrimento, na escravidão, em perigo de ser dizimado devido à política genocida do faraó. Moisés carrega consigo tais qualidades de um verdadeiro redentor. Na ação do regaste, na ação do resgate, aqui deu uma travada aqui, mas
narração do resgate. Consegui falar, graças a Deus. Por parte de Deus, depois da liderança de Moisés, Israel se encontrou com Deus, com seu Deus, e foi salvo do perigo da dizimação. E por fim foi restaurado à condição de livre. Aqui, quando se fala sobre a condição de livre, da condição aqui de livre do resgate, está falando no seu aspecto físico, né? No seu aspecto físico, ou seja, na sociedade, na civilização que aquela pessoa se encontrava. Não no sentido espiritual. Esse sentido espiritual aqui é outra coisa. Estamos falando do resgate, da libertação das pessoas que estavam sofrendo debaixo do jugo pesado de Faraó. Né? Nós vamos ver que lá no Êxodo, no capítulo 1, a intenção de Faraó era destruir totalmente o povo de Deus. De que maneira? Ele queria matar toda criança do sexo masculino, quando nascesse. O Faraó, ele queria destruir a nação de Israel através da matança das crianças do sexo masculino. Tem uma parte lá no capítulo 1 que ele viu que Israel estava crescendo, que Israel estava prosperando, mesmo debaixo do sofrimento da escravidão, e ele arquitetou um plano e falou assim, olha, falou para as parteiras, toda criança do sexo masculino, quando nascer, você pega e joga no rio Nilo, para que afogue essas crianças, joguem no rio Nilo. E nós vamos ver que no rio Nilo havia jacarés, né? Havia jacarés, havia alguns animais perigosos. Então, a intenção, esse plano arquitetado por Faraó, era realmente destruir a nação de Israel. Porque a nação de Israel, enquanto estava sendo escravizada, sofrendo, ela crescia, crescia e crescia, e mais. Então nós vamos ver que o plano dele foi destruir totalmente a nação de Israel através desse plano, mas Deus, através da sua misericórdia, Deus ele não tinha, mas ele tem um plano com Israel, e o povo de Israel foi preservado, e Deus usou Moisés para mandar 10 pragas lá no Egito. A 10ª praga foi a praga dos primogênitos, que quando Deus ele falou para Moisés, olha, diga ao povo, pega um cordeiro, sacrifica um cordeiro, porque essa vai ser a Páscoa. Ali Deus ele estava constituindo a Páscoa. A Páscoa era o derramamento de sangue do cordeiro, do animal, e a família poderia comer aquele animal, mas o sangue daquele animal teria que ser colocado nos umbrais da porta, porque Deus falou assim, olha, coloca o sangue nos umbrais da porta, porque quando o meu anjo da morte passar, quando o anjo passar, ele vai ver o sangue nas portas, e ele vai passar por cima das casas, e os primogênitos do povo de Israel não vai morrer. Então uma diferença ali, do povo de Israel para o povo do Egito, era o sangue nos umbrais da porta. Então nós vamos ver que essa praga dos primogênitos, todo primogênito, até dos animais, diz a palavra de Deus, que morreram, que morreram por causa da desobediência, porque Deus ele falava para Moisés Deus pedia para Moisés ordenar que Faraó pudesse libertar o povo, mas Faraó endurecia o coração e não obedecia a palavra de Deus. Então o Egito foi totalmente destruído com várias pragas, e a última praga foi a praga dos primogênitos, Então nós vamos ver que morreram todos os primogênitos na terra do Egito, inclusive dos animais. Mas na terra dos hebreus, no lugar onde ficava o povo de Israel, eles ficavam num lugar separado, porque era uma nação de pastores, e pastores para o povo, para a nação de Egito, era como se fosse uma profissão, para eles era considerado como se fosse imundos a profissão de pastores. Então eles viviam ali no Egito, mas num lugar separado do Egito, numa comunidade separada,
Então nós vamos ver que o sangue fez a diferença. Ali, quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos da terra do Egito. E assim nós vamos ver que Deus, através do sangue que foi espargido lá na porta da casa dos hebreus, nós vamos ver que Deus ele livrou o seu povo através do sangue. Aquele sangue que foi colocado na porta, espargido na porta lá, nos umbrais da porta, aquele sangue aponta para o sangue de Cristo, aquele sangue aponta para o sacrifício de Cristo, aquele sangue aponta para Jesus como sacrifício do sangue que foi derramado para nos libertar da condenação do pecado. Aqui no segundo tópico nós temos a fidelidade à missão. Mesmo cheio de limitações, Moisés aceitou o chamado de Deus e a liderança do povo em direção à terra prometida. A fidelidade de Moisés. Ao ser chamado por Deus, Moisés inicialmente se sentiu incapacitado diante da tão grande missão. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11. É comum que homens falhos se sintam impotentes diante da grande responsabilidade da missão conferida a eles. Está lá em Jeremias capítulo 1, 6. Mas devemos confiar no Senhor, pois quem faz a obra é Ele. Filipenses 2,13. Mesmo com dificuldades, Moisés foi fiel à sua missão e cumpriu a ordem dada por Deus a tirar o povo do cativeiro egípcio e levá-los em direção a Canaã. Assim em que ele desobedece a Deus e oferece e fere a rocha, Números capítulo 20, versículo 11 e o versículo 13. Por duas vezes não ofusca a riqueza de seu ministério, a intimidade que ele tinha com Deus. Nós vamos ler em Romanos que Paulo fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi por isso que Jesus veio, porque quando Paulo ele olhou para o Antigo Testamento, quando ele olhou para Moisés, para Isaac, para Jacó, para Jó, para Noé, para todos aqueles profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, para todos aqueles profetas, aqueles homens de Deus que estavam lá no Antigo Testamento, ele pôde nos ensinar e pôde concluir que todos eles pecaram, inclusive Moisés pecou contra Deus, porque Moisés ele tinha também uma natureza pecaminosa, ele era igual eu e igual a você, não era diferente, mas ele era um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus. Isso aqui é um conforto para as nossas vidas, porque é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que nos usa. Então, se Deus ele chamou você para ser um pastor, um presbítero, um evangelista, se Deus ele tem uma obra na tua vida, se Deus te chamou para ensinar no ministério da palavra de Deus, confie em Deus, porque é Deus que te chamou, é Deus que vai te capacitar e é Deus que vai te usar. Nós somos falhos, somos imperfeitos, nós somos vasos de barro, que precisamos do toque das mãos de Deus, para que Deus possa nos moldar a cada dia, para que nós possamos a cada dia crescer na presença de Deus e, por fim, para que Deus possa nos usar na sua obra. Então, nós vamos ver aqui, segundo o comentário, que Moisés ele pecou contra Deus. Deus pediu para ele falar a rocha, mas ele bateu, está lá em Números, no capítulo 20. Esse texto está lá em Números, capítulo 20, versículo 11 ao 13, que Deus pediu para ele falar a rocha, para que a rocha pudesse dar água. E ele, irado, bateu na rocha 2 vezes, e por causa desse pecado ele não entrou na terra prometida. Inclusive, algumas vezes ele orou a Deus, pediu, falou com Deus e Deus falou, basta. Deus falou, basta. Não fala mais nisso. Deus falou, basta. E a palavra de Deus foi essa. Ele não entrou na terra prometida, mas em nada vai desqualificar Moisés por causa desse pecado. Pelo contrário, Moisés, a Bíblia fala que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Nós lemos agora em Hebreus capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, fala que Moisés foi fiel
em toda a casa de Deus. Então nós vamos ver que o pecado que Moisés cometeu não vai diminuir a sua fidelidade, não vai ofuscar a sua fidelidade na casa de Deus, no ministério de Deus. Ele foi um legislador, ele foi um libertador, e a Bíblia fala que depois da morte dele não se levantou profeta semelhante a ele, que Deus falava face a face, como Moisés. Nós vamos ver que Moisés é tão importante que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, Jesus pegou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte, e ali a Bíblia fala que Jesus se transfigurou, e de repente apareceu do lado de Jesus. Quem que apareceu do lado de Jesus? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas do Antigo Testamento. E nós vamos ver que Moisés, ele apareceu ali. Tamanha fidelidade, tamanha vocação, tamanha importância que Deus tinha na vida desse homem para libertar o seu povo ali na terra do Egito. Aqui no segundo ponto nós vamos ver sobre a fidelidade de Jesus, porque o tema aqui do estudo é que a superioridade de Cristo sobre Moisés. Aqui nós vamos falar aqui algo, alguns pontos aqui interessantes aqui com relação à fidelidade de Jesus, comparando Jesus com Moisés. Jesus foi fiel à sua missão até o fim e levou a cabo o plano da salvação, de modo que entregou a sua vida como oferta agradável a Deus. Quase agora eu falei sobre o sangue, lá em Êxodo capítulo 12, que fala sobre o sacrifício do cordeiro, que Deus ele tinha constituído a Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo. E eu falei quase agora que Deus ordenou que cada família colocasse o sangue, espargisse o sangue nos umbrais da porta. E nós vamos ver aqui a importância daquele sangue que aponta para Jesus. Aqui nessa leitura, nós vamos ver que Jesus entregou a sua vida como oferta agradável a Deus. Está lá em Isaías capítulo 53, bem detalhada Isaías. Tanto é que muitos teólogos chamam Isaías do profeta messiânico, porque não teve... Isaías ele foi o profeta que mais profetizou com muitos detalhes a respeito de Jesus, de Jesus, não só da morte dele, mas também sobre o reinado dele, como rei, como sacerdote, como profeta, inclusive sobre escatologia, o reinado de Cristo, que ele vai reinar 1000 anos aqui na terra, juntamente com a igreja. Vamos continuar lendo aqui. A sua fidelidade ao chamado é demonstrada em toda a sua vida, de tal forma que antes do seu sacrifício, pediu ao Pai que, se fosse possível, que se tivesse outro meio, que passasse dele o cálice da ira de Deus. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 42. A sua fidelidade, portanto, ultrapassou a de Moisés, Hebreus 3:3. Enquanto Moisés foi fiel, participando da casa de Deus, Cristo, juntamente com Deus, é o arquiteto da casa, ou seja, o arquiteto é maior que a sua obra. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Pois é o próprio Filho de Deus. Aqui nós vamos fazer aqui vamos fazer alguns contrastes entre Jesus e entre Moisés. Primeiro, Moisés foi fiel na casa de Deus. Por que Jesus é maior do que Moisés? Porque Jesus ele foi fiel na sua própria casa. Ou seja, ele é o dono da casa. Ou seja, ele construiu a casa. Ele é o proprietário da casa. Então nós vamos ver que Moisés ele foi fiel na casa, mas Moisés ele foi fiel como servo na casa de Deus. Aí nós vamos ver o contraste entre Moisés e entre Jesus. Moisés foi fiel como servo e Jesus, ele é superior a Moisés porque ele é Senhor. Ou seja, Moisés é servo e Jesus é Senhor. Então, portanto, Jesus é mais importante, é superior a Moisés.
Ele está acima de Moisés porque Moisés é servo, ele serviu como servo, e Jesus como Senhor. Aqui tem outro contraste. Moisés, como homem, como criatura, ele foi fiel na casa de Deus. E Jesus, ele foi fiel na casa de Deus, sendo o criador de Moisés. Ou seja, Moisés como homem, ele foi a criatura de Deus. Jesus foi fiel na sua própria casa, mas ele sendo o criador de Moisés. Então nós vamos ver que tem alguns contrastes. Moisés como criatura, Jesus como criador. Moisés como servo, Jesus como Senhor. Moisés como servo da casa e Jesus como o dono, o construtor da casa. Então nós vamos ver que tem alguns contrastes, né? Tem alguns paradoxos entre Moisés e Jesus. Esses três aí já é o bastante para a gente entender, né, a diferença entre Jesus e Moisés. Então nós vamos ver aqui, já no finalzinho, para a gente terminar, aqui no terceiro ponto, Jesus é maior que Moisés. Aqui no terceiro ponto, né, nós também chamamos de tópico, né, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Mas aqui nós vamos falar aqui sobre aqui o terceiro ponto. É a organização aqui por ordem aqui do comentário da revista da Escola Dominical. Por meio da sua fidelidade, a sua missão de resgate, a sua condição de responsável pela casa de Deus e por ser o próprio Filho de Deus, Jesus é infinitamente superior a Moisés. Como nós falamos agora, Jesus é o Criador, Moisés é a criatura. Jesus é o Senhor, Moisés é servo. Moisés foi fiel na casa, trabalhando na casa. Mas Jesus é superior porque ele é o dono da casa. Ele criou a casa, ele é o construtor da casa. Ele é o arquiteto da casa. Então nós vamos ver aqui nesses três pontos, Jesus é superior ao grande libertador do povo de Israel na terra do Egito, no caso Moisés. Aqui o terceiro tópico aqui do primeiro ponto, a nova aliança em seu sangue. A palavra aliança é uma tradução do termo didaque. Diateque, do termo diateque, que significa pacto, acordo ou testamento. Deus em Cristo realizou uma nova aliança, um novo pacto com a humanidade através do sangue de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 20. A aliança com Deus em Cristo é superior à velha aliança. Esta é plena, completa e final. O sacrifício do Cordeiro Pascual do Antigo Testamento apontava para o superior e sublime sacrifício de Jesus. Na cruz ele recebeu o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados, para que nós recebemos o cálice da comunhão com o Senhor. Então nós vamos ver aqui que Jesus aqui ele é superior à antiga aliança. A antiga aliança quando nós falamos da antiga aliança, nós estamos falando também sobre o sistema de sacrifício que Deus ordenou aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, para se fazer sacrifício pelo pecado daquela pessoa que pecava contra Deus, que cometeu pecado contra Deus. Então, já falei alguns vídeos aqui, então nós vamos ver que quando aquele judeu cometeu pecado, a palavra de Deus em Hebreus 9 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra remissão significa restituição daquilo que a pessoa perdeu. Visa reconquistar, restituir o dano que aquela pessoa perdeu, que no caso é o pecado. O pecado traz um dano enorme em nossa vida com Deus. E Deus ele pediu para Moisés para constituir
um sistema de sacrifício. Através do sistema de sacrifício, tinha um sacerdote, tinha os utensílios lá, né? A arca da aliança, tinha lá o altar de sacrifício, o altar de holocausto, tinha a pia do lavatório, tinha a mesa dos pães, tinha um candelabro. Então era tudo utensílios ali para a manutenção do sumo sacerdote, com um propósito ali no trabalho do sacerdote, com o propósito de sacrificar aquele animal para que Deus pudesse poupar a vida daquele judeu, daquela pessoa lá no Antigo Testamento, para que ele não pudesse morrer por causa do seu pecado. Então nós vamos ver que esse sacrifício que Deus pediu, que foi constituído por Deus, era com o propósito de aplacar a sua ira, apaziguar, porque quando Deus via aquela pessoa pecando, ou Deus vê quando a pessoa, ele fica irado. Os pecados que nós cometemos é contra Deus, e o pecado, ele afronta a natureza santa de Deus. E Deus, como Deus santo, como Deus justo, ele tem que julgar, porque nós somos criaturas de Deus. Mas se Deus entrar com juízo sobre o ser humano, não tem ser humano que vai suportar o juízo de Deus com relação à sua justiça e com relação às nossas iniquidades. Então nós vamos ver que Jesus, que o animal que foi sacrificado, né, em prol daquela pessoa que cometeu pecado lá no sistema da antiga aliança, da velha aliança, que aplacava a ira de Deus, né, que apaziguava, aquele cordeiro morria ali, o sangue dele era derramado, era um sacrifício feito por causa do pecado daquela pessoa que transgrediu a lei de Deus, aponta para Jesus. Então nós vamos ver que nesse ponto aqui também Jesus é superior, o sangue de Jesus é superior ao sangue daquele animal, porque o animal ele não tinha consciência do pecado. O animal ele não tem entendimento, ele não tinha consciência do pecado. Ele não sabia o porquê que ele estava morrendo, o porquê da morte dele. O animal não tem esse entendimento. Então o animal ele apontava para Cristo. É por isso que quando Deus ordenasse que o animal fosse sacrificado, fazendo propiciação pelo pecado daquela pessoa, o animal não poderia estar doente, não poderia ter nenhum defeito. O animal teria que ser, assim, aparentemente, no seu aspecto, teria que ser perfeito, apontando para Jesus como um sacrifício perfeito na cruz do Calvário para nos libertar da condenação do pecado. Então, nesse sentido, a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento, o sangue de Jesus, que foi, o Novo Testamento foi selado com o sangue de Jesus, é superior o sangue lá do animal, é superior a aliança lá do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que Jesus também é superior quando se fala sobre o pacto lá do Antigo Testamento, quando se fala sobre a antiga aliança. Nós vamos ver que a aliança, o pacto que Jesus fez com a igreja, com o ser humano, morrendo na cruz do Calvário, derramando o sangue dele ali para nos libertar do pecado e nos garantir a salvação das nossas vidas e ter o direito de morar com Deus eternamente na sua glória. Então eu creio que eu falei com bastante clareza, e dá para nós entendermos aqui o que significa o pacto que foi selado com o sangue de Jesus Cristo, que é superior à lei de Moisés, ou pacto da antiga aliança, que também foi selado com sangue, porque lá em Hebreus capítulo 9 diz que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há restituição, né? Não há um resgate por aquela pessoa que pecou contra Deus, ofendendo a sua natureza santa. Aqui, entrando para o final, aqui no terceiro ponto, libertador e redentor de nossa alma. Do mesmo modo que Moisés resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito, do perigo da morte, e os levou para a terra prometida, Deus em Jesus fez superlativamente o mesmo conosco. Ele nos resgatou da escravidão do pecado e das garras de Satanás, nos livrou da morte espiritual e nos levou para o reino
de seu Filho, nos salvou da morte eterna. Está lá em Colossenses capítulo 1 e 13, e nos guiou como nosso sumo pastor para a terra prometida, mas não para Jerusalém terrestre, e sim para Jerusalém celestial, que um dia descerá do céu para que venhamos a morar com ele na eternidade. Está lá em Apocalipse capítulo 21 e o 10. Aqui tem mais um contraste aqui, com relação à libertação, com relação a Jerusalém e com relação à eternidade. Podemos ver que Moisés libertou o povo de Israel, mas Moisés não libertou o povo de Israel dos seus pecados. Moisés, através do poder de Deus, libertou o povo de Israel do sofrimento como escravos. Escravos, sendo escravizados na sua vida, na sua vida biológica, no seu corpo. O corpo é sendo maltratado, sofrido através do sofrimento da escravidão. Aqui tem um contraste, aqui tem um grande contraste. E Moisés conduziu esse povo para a terra prometida. Aqui tem outro contraste. Então nós vamos ver que Jesus, a libertação que Jesus trouxe sobre a nossa vida não foi a libertação física do corpo, do sofrimento do corpo, mas a libertação que Jesus nos deu é a libertação espiritual dos nossos pecados, a libertação de nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos do pecado, o Espírito Santo passa a morar, estar em nosso corpo, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, e Deus passa a nos renovar diante da sua palavra, para que nós possamos ter vida espiritual, através do novo nascimento e através da regeneração das nossas vidas. Então nós vamos ver que a libertação que Moisés efetuou através do poder de Deus foi a libertação física do corpo com relação ao sofrimento, mas não dos seus pecados. Dos pecados, Deus tratou com o povo de Israel através do sistema de sacrifício que Deus constituiu, levantando, separando sacerdotes, sumos sacerdotes, para ministrar o sacrifício no altar como propiciação pelo pecado daquelas pessoas que pecavam contra Deus lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, lá na dispensação da lei, era tratado desse jeito. Então nós vamos ver que Jesus, ele não vai nos guiar. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, do reino de Satanás, do império de Satanás, do mundanismo, nos deu vida, nos ressuscitou com ele, nos dando vida espiritual e tendo comunhão com Deus. Agora Jesus não vai nos conduzir a uma Jerusalém terrestre, porque ao povo de Israel foi prometido que eles foram libertos do sofrimento, da escravidão lá do sofrimento, com relação à vida deles, do sofrimento do corpo, e foi prometido a eles que eles deveriam entrar numa terra que emanasse leite e mel. Mas para nós que servimos a Deus, a promessa que é feita para nós é que nós vamos entrar na Jerusalém, mas não a Jerusalém terrestre, mas é Jerusalém celestial. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, todos aqueles que estiverem preparados, prontos, dignos, com a vida diante de Deus, vão ser transformados. Paulo fala assim, os que morreram em Cristo serão transformados de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível de glória, e nós que ficarmos vivos seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal de glória, um corpo incorruptível, estaremos com o Senhor. E biblicamente falando, aqui em Apocalipse 21:10, que nós vamos morar na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém é o céu para todos os crentes. A Nova Jerusalém será o paraíso de Deus, será o céu, será a nossa casa, será a nossa morada.
Que Deus abençoe meus irmãos. Aqui já falamos aqui 45 minutos nesse comentário. E eu quero pedir para você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, porque na semana que vem estaremos de novo aqui, estudando a Palavra de Deus. E vamos falar sobre a lição 5. Cristo é superior ao sacerdócio levítico. A lição 5 da Escola Dominical, dessa revista, que é da Debrais, Conectar Mais Jovens. Estaremos estudando na semana que vem a lição 5, Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Glória a Deus por isso, graças a Deus, que nós terminamos aqui mais uma aula. Se inscreve no nosso canal, deixa um like se você gostou da aula. Que Deus abençoe a sua vida, você que é aluno da Escola Dominical, você jovem, você que é professor, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se inscreva no nosso canal para que nós possamos aí estar estudando, fazendo vídeos com as revistas da Escola Dominical para o nosso crescimento espiritual, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você que ficou até o final. Que Deus abençoe você que ficou até o final. Espero que você esteja aí na próxima lição, no próximo vídeo, né? Aprendendo conosco juntamente a palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe.